Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! FN Network. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores. Passamos a régua na AFC East, já garantimos a nossa primeira vitória dentro da Divisão Norte. Agora a gente vai para o outro lado, pula o muro da NFL, agora vai ter duelo de conferência. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com Manu Cardoso. Boa noite, Manu. Boa noite, Cleverton. Boa noite ao nosso convidado. Bom dia, boa tarde, boa noite quem está nos ouvindo. E vamos conversar um pouco mais sobre esse duelo. Espero que seja um jogo bom. A conversa também vai ser muito boa. Então, é isso. Bora pra frente. Vamos pra frente, é isso. E nosso convidado para falar do New York Football Giants, a gente tem a honra de receber aqui na nossa casa Felipe Lawrence, simplesmente o quarterback, senhoras e senhores. Felipe, mais uma vez, como eu já disse, é uma honra ter você aqui conosco, cara. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua, não repara na bagunça, o microfone é seu, meu querido. E pessoal, prazer é meu estar aqui com vocês, vamos falar um pouco sobre esse confronto de domingo agora. É isso, galera, simbora falar de Baltimore Ravens versus New York Football Giants. Felipe, vamos começar falando dessa surpresa e eu queria também ouvir de você como torcedor, se você também encara esse 4-1 do New York Giants como surpresa, dadas as campanhas de anos anteriores do time. Nesse momento o New York Giants está 4-1, só que eu tô com o PFF aberto aqui, o ranking do New York Giants não é algo que empolgue. O ranking geral da defesa, de acordo com o PFF, está em 24º, a defesa em 26º. Ainda assim, o time está performando bem, né? O recorde está aí que não nos deixa mentir. Você, como torcedor, como analista, cara, o que você atribui essa campanha positiva do New York Giants e o que você espera desse duelo de domingo frente a isso? Eu acho que nem o torcedor mais fanático do New York Giants esperaria que o time, no dia 14 de outubro, estivesse com 4 vitórias e uma derrota, porque o elenco não é bom. É basicamente o mesmo elenco do ano passado, com a adição do Saquon Barkley, que agora está realmente saudável. Não é um elenco bom, mudou de técnico, mudou de general manager, então todo mundo encarava esse ano como um ano de reconstrução. É o último ano do Daniel Jones, é o último ano do Saquon Barkley, vamos encarar isso como ano perdido e passar para 2023. Mas o que aconteceu é que ninguém esperava que o Brian Daboll, que é o novo técnico, veio do Buffalo Bills, onde ele era coordenador ofensivo, fizesse um trabalho tão bom nesse primeiro mês de temporada. Ele está conseguindo extrair dos jogadores muita coisa, está conseguindo extrair deles muito além do que se espera, porque não é um time com grandes nomes, assim, que você vê, assim, tem grandes nomes, são ou jogadores que não corresponderam às expectativas, ou que estão voltando de lesões, ou que são veteranos que nunca pararam em outras equipes. Então, assim, o que o Brian Daboll está conseguindo fazer é extrair, é fazer com que esse grupo consiga, entenda o que ele está pedindo, entende o que o ataque, né, que ele montou lá está pedindo, o que o Wink Martindale, que vocês conhecem muito bem, está pedindo da defesa. Então, a grande surpresa é realmente o trabalho do Brian Daboll nesse primeiro mês de temporada, que está conseguindo superar qualquer expectativa, mesmo mais otimista. Se você falasse pro torcedor mais otimista que o time ia derrotar o Green Bay Packers em Londres, a pessoa não ia acreditar, provavelmente não ia acreditar, ainda mais depois que aconteceu nos últimos anos. Então,
é um time que tá surpreendendo, é um time que eu nunca aposto a favor do Giants, porque eu acho que é um time que alguma hora eu acho que vai chegar num ponto que não vai conseguir superar o talento do outro lado do time, não vai conseguir fazer as adaptações necessárias. Contra o jogo do Cowboys foi muito isso, que foi a única derrota do Giants na temporada. Então acho que contra o Baltimore Ravens é um grande desafio, mais um desafio pro Brian Daboll tentar mostrar que ele realmente tira leite de pedra, porque pra mim nesse ponto da temporada é o confronto mais difícil do Giants. Tá certo, vamos falar então justamente de Daniel Jones nesse momento. Olhando os ratings aqui, uma coisa que me chama a atenção, o rating dele com pocket limpo de 96 e sob pressão, o Daniel Jones, ele tá com um rating de 70.2, o que eu acho assim, tá ok, tá... Pro Daniel Jones, pro padrão Daniel Jones que a gente conhece, ele nesse momento tem um rating de 70.2 sob pressão, eu acho muito bom. Me parece, eu não tenho certeza desse dado, que o Brian Daboll tá colocando o quarterback bastante para rodar play action, o que tendo o Saquon Barkley deixa ele numa situação bastante confortável. É muito do play action, tem uma outra coisa que tá fazendo o Brian Daboll conseguir extrair o melhor Daniel Jones, eu não sei se você vai concordar comigo nessa afirmativa, mas o melhor Daniel Jones da história desde que ele foi draftado pelo New York Giants? Sim, acho que nessas últimas 2 semanas, acho que foi quando ele mais jogou bem. Acho que ele está conseguindo evoluir muito por conta do esquema ofensivo. Como você disse, tem muito play action, tem muito RPO, tem muita decisão que o Daniel Jones está com liberdade para escolher o que ele vai fazer com a bola. Ele é um quarterback móvel, todo mundo sabe disso. Mas ele era pouco aproveitado essa situação nos últimos anos. E agora o Brian Daboll tá dando muita liberdade para ele correr com a bola, para ele decidir o que fazer com a jogada. Então, ele tá com um grupo de recebedores bem limitado, muitas lesões, muitos jogadores que não performam bem. Então, ele tá correndo muito com a bola, ele tá lançando os passes muito em situações que realmente é a última necessidade do time ele lançar a bola. Então, acho que isso explica muito o rating. Outro ponto que é interessante notar que o Andrew Thomas, que é o left tackle do Giants, está tendo realmente uma temporada monstruosa. Ele, se não me engano, ele é o jogador com maior nota no PFF e está tendo uma temporada muito absurda. Teve muitos problemas nos primeiros anos dele na NFL, mas evoluiu de uma maneira astrondosa. Então, assim, a linha ofensiva do Giants não é grandes coisas. Tem o Evan Neal do outro lado, que é um novato que ainda está aprendendo muita coisa de NFL, de como se jogar como linha ofensiva, mas na proteção do lado cego do Daniel Jones, o Andrew Thomas está jogando muito bem. Então tá dando uma segurança pro Daniel Jones, que era um grande problema dele, que ele ficava com medo de levar sacks, porque ele levava muito sack, porque a linha ofensiva era realmente porosa. E agora que tem um pouco mais de segurança, ele tá tendo um pouco mais de liberdade para escolher o que vai fazer, como que ele vai armar a jogada. O esquema ofensivo também está favorecendo as habilidades atléticas dele, então acho que é um conjunto de fatores que está fazendo com que o Daniel Jones esteja tendo esse desempenho. Que se você olhar os números secos, touchdowns, jardas de passe, não parece muita coisa. Você olha assim, ele tem 4 touchdowns na temporada, você fica, isso não parece muita coisa, mas ele não está precisando lançar touchdowns, porque chega na red zone, estão botando a mão no Saquon Barkley, estão botando a bola no Gary Brightwell, que é o segundo running back. Então, assim, ou ele mesmo está correndo com a bola também para touchdown. Então, assim, não está se esperando do Daniel Jones muito mais do que ele precisa entregar. E acho que isso foi muito do problema que ele teve nos últimos anos dele, nos primeiros anos dele na NFL, foi isso, estavam pedindo muito dele, estavam pedindo muita coisa que ele não é. É um jogador que não é uma grande estrela, nunca vai ser uma grande estrela, tem um braço limitado, mas tem uma habilidade atlética muito acima da média. Então, agora que você tem uma comissão técnica que trabalha com isso, que consegue apontar essas forças do Daniel Jones, ele tá entregando. Então, acho que essa é a grande diferencial do Daniel Jones nesse primeiro mês de temporada. É isso aí, a gente também não pode esquecer do fator, como você já citou, o Saquon Barkley. Hoje dá pra gente colocar ele como um running back top 10 da NFL. Ele, assim, pessoalmente eu acho que ele tá carregando esse ataque do New York Giants. A gente sabe como que a presença dele transforma o ataque de Nova York. Mas aí, o que eu quero entender é o seguinte: como que você acha que o Saquon Barkley é a condição ideal para poder parar o Saquon Barkley? Porque essa é a percepção que se tem dos Giants, né?
parando o Saquon Barkley, deixando a bola na mão do Daniel Jones, esse ataque não vai engrenar tanto como tem engrenado nos últimos jogos. Então, tem alguma fraqueza que dê para explorar nesse jogo corrido de Nova York? Acho que você precisa ter uma defesa com jogadores muito rápidos. Você precisa. O Dallas Cowboys, ele conseguiu meio que tirar o Saquon Barkley do jogo corrido usando muita velocidade, usando muitos jogadores rápidos, muitas formações em que os linebackers ficavam abertos atrás da linha defensiva. Então, esse é o grande segredo. Eu acho que você tentar limitar os espaços que ele corre por fora, porque o Saquon Barkley não é um jogador que vai correr por dentro da linha ofensiva. Dificilmente ele vai correr assim pelo meio, dificilmente ele corre pelos espaços. Normalmente ele vê os espaços pelo meio, mas ele abre por fora. Ele está sendo muito utilizado por fora das hash marks, né? Então é um jogador que se aproveita muito, é um jogador de aceleração muito forte. Então, se você consegue limitar esses espaços, você consegue limitar o perímetro em que ele consegue sair do pocket, né? Que ele consegue sair de trás assim da linha ofensiva. Isso ajuda bastante, isso é um limitador. E foi uma coisa que o Dallas Cowboys conseguiu aproveitar muito bem. E foi uma das causas da vitória do Dallas Cowboys sobre o Giants, foi exatamente essa limitação do impacto que o Saquon Barkley teve na partida. Tá certo, já falei demais, Manu, por favor, faça as honras. Você comentou bastante sobre exatamente essa questão do Barkley ele ser também uma arma aérea também, né? Porque eu vejo que ele é o segundo maior recebedor do Giants, estava dando uma olhadinha. O primeiro justamente é o Sterling Shepard, que está na Injury Reserve, né? Então, acho que esse seria um dos problemas do Giants, essa falta de alvos para o Daniel Jones. Eu percebo que o Daniel Jones, ele não tenta explorar muito o campo, tipo, muito pra longe. Acho que até pra ter um pouco mais de paciência, né, na hora de lançar, na hora de executar jogadas e tal, pra não acabar pressionando muito ele. Mas, assim, eu gostaria de saber como que tá a situação, mais vendo como torcedor, como está a situação no jogo aéreo pro Daniel Jones, ou como que estão os recebedores, tá muito ruim, tá muita lesão, como que tá nesse sentido? É uma combinação de lesões com baixa performance. No jogo contra o Packers, o Giants o seu wide receiver principal dele é o Darius Slayton, que é um jogador, eu gosto bastante dele, mas ele não é jogador principal. E os outros 3 recebedores eram jogadores que vieram do Practice Squad. Ou seja, são jogadores que não têm pouca ou zero experiência de NFL. Então, o que o Giants está fazendo, ele tá tentando diminuir a necessidade do Daniel Jones de passar a bola para esses recebedores, porque eles não estão correspondendo. Nesse fim de semana, talvez o Wendell Robinson, que foi escolha de segundo round do Giants nesse draft, vai fazer a sua estreia na temporada, porque tá sofrendo com lesões, mas assim, não é um cara que dá pra esperar muito. O Giants não vai contar com o Kenny Golladay, que seria o wide receiver um deles, mas é um jogador que não entrega nada, um jogador que, sinceramente, não parece ter muito futuro na equipe, não se encaixou, não parece demonstrar vontade de se encaixar, então é um jogador que não dá muito pra contar. E o Kadarius Toney, que foi a escolha de primeiro round do Giants no passado, também que sofreu com muitas lesões, nunca conseguiu se impor direito em campo, então um jogador que também não vai jogar nesse domingo. Então, o corpo de wide receivers do Giants vai ser basicamente o mesmo do domingo passado contra o Packers. Então o Giants vai apostar muito, de novo, como você bem disse, nos passes para o Saquon Barkley. Tem o Daniel Bellinger também, que é o tight end de novato, que provavelmente vai ser bastante utilizado. Teve um touchdown contra o Packers no domingo, mas não é o foco do Giants. O Giants, pelo que o Brian Daboll está pensando de ataque, por conta dessa multitude de lesões, por conta dessa baixa performance geral da posição, eu acho que ele vai tentar repetir o que ele fez contra o Packers, que foi muito RPO, muito decisão do Daniel Jones correr com a bola, dele tentar ver espaço e correr, passar pro Saquon Barkley, fazer o wildcat que nem eles fizeram também com o snap direto pro Saquon. Então, assim, não dá para esperar muita coisa dos recebedores do Giants na situação em que ele está atualmente no jogo agora de domingo contra o time de vocês. Acho que não é um fator relevante na minha visão. E tu acredita que o Daniel Jones, ele não gostar muito de lançar para mais de 20 jardas, por exemplo, né? Que eu vi que acho que ele teve uma tentativa e essa única tentativa foi uma interceptação. Você acha que
isso é um fator muito limitante para ele, assim, nesse momento contra o Baltimore seria uma boa ele continuar jogando dentro das 20 jardas, porque tem Marlon Humphrey, tem Marcus Peters, não tem o Marcus Williams, né, que ele tá com a lesão, acho que no pulso, se não me engano. Então, assim, esse fator não seria tão decisivo nesse momento. Ele pode continuar na sua área de conforto, assim, na sua zona de conforto e lançar curtinho, que não tem problema, ou não, ele precisa realmente investir, porque vai ter alguma falha, aproveitar que o Marcus Williams não vai estar. Como que você vê nesse sentido? Não, acho que ele tem que repetir o que ele fez nos últimos 2 jogos, que foram os 2 melhores jogos dele com a camisa do Giants, que é realmente depender da habilidade atlética dele como corredor, como um jogador que tá tomando decisões corretas em campo. Acho que ele não pode muito... Seria um erro, na minha visão, sair um pouco desse game plan que vem dando certo pro Giants, né, que é o grande... são passes curtos, é passe pro Saquon Barkley, é muita corrida por fora da linha, é muita decisão de correr, do Daniel Jones de ver a primeira descida e correr ele para a primeira descida em vez de fazer o passe. Acho que se ele começar a passar muito a bola, é que deu algo errado, ou que o Ravens está conseguindo parar o Saquon Barkley de forma decisiva, ou um game plan equivocado por parte do Brian Daboll, que eu não acho, porque o que eu vejo da defesa do Baltimore Ravens é que ela é muito parecida com a do Packers em alguns aspectos. Então acho que muito do que o Giants fez no último domingo vai ser repetido agora nesse próximo jogo. Então acho que vai ser mais ou menos esse combo de corridas do Daniel Jones, corridas do Saquon Barkley, passes curtos, passes até atrás da linha de scrimmage, como ele vem fazendo. Então acho que ele não imagino que o Brian Daboll, o técnico, o Brian Daboll não vai escapar muito do que vem dando certo, não. Beleza, virando a página agora, passando para o outro lado da bola, vamos falar de defesa, e obviamente a gente não pode falar de defesa sem lembrar que do outro lado, quem o New York Giants vai enfrentar é um time que tem como DNA o jogo corrido. E aí a gente olha aqui o plantel do New York Giants, olhando principalmente a defesa do jogo corrido, a gente vê principalmente os edges, né? Leonard Williams, Kayvon Thibodeaux, que foi calouro, inclusive draftado esse ano. Eu não tenho números de quanto a defesa do New York Giants está cedendo de jardas terrestres, mas aparentemente no plantel, pelo menos no papel, me parece uma defesa muito boa para parar o Lamar Jackson e companhia correndo, né, Felipe? É uma defesa que está muito sólida, ela está conseguindo entregar mesmo com lesões também, assim como o ataque, a defesa está tendo muitas lesões, mas é uma defesa que está conseguindo entregar principalmente contra o jogo corrido. Você na linha, assim, no miolo da linha, você tem o Dexter Lawrence, que é um jogador que está numa sequência muito boa. O Leonard Williams, ele se lesionou, talvez volte agora nesse domingo, mas provavelmente não vai voltar 100%, porque está algumas semanas parado, mas o Dexter Lawrence está jogando muito bem, tá atuando muito bem contra o jogo corrido, é um cara que está conseguindo abrir pressão por dentro da linha ofensiva. O Aaron Rodgers elogiou muito o Dexter Lawrence essa semana, durante a participação dele no podcast, lá no programa do Pat McAfee. Então, assim, é um jogador que tá chamando atenção, que tá no terceiro ano dele na NFL, um jogador que não vinha se destacando tanto e está conseguindo aparecer agora. Em termos de peça de contenção, né, de linebackers, porque o Giants usa aquele esquema meio que um híbrido, né, de 3-4 na linha de linebackers. Você tem o Kayvon Thibodeaux, mas do outro lado, o Azeez Ojulari, que seria o titular, também está sofrendo com lesões e não joga algumas semanas. Então, do outro lado vai ser provavelmente o Oshane Ximines, que não é um jogador tão bom assim, é um jogador que corresponde ao que se espera dele, mas se você pedir muito mais do que realmente tipo a contenção, ele não consegue. Mas o esquema defensivo do Giants é aquele que vocês conhecem, é o Wink Martindale, né, que é muito pass rush, é muita blitz. Ele contra o Packers, eu vi um dado que ele fez 40% dos snaps defensivos foram com blitz. Então, assim, é um jogador que é um cara que depende muito dessa pressão em cima do quarterback, né, da linha ofensiva, para ser efetivo. Eu acho que o Giants ainda não enfrentou um quarterback como o Lamar Jackson, que tem essa mobilidade, que tem realmente essa mobilidade de sair do pocket e conseguir abrir espaços. E vai pegar uma secundária do Giants que não é tão boa assim. Você tem uma dupla de safeties que é legal, que é o Julian Love e o Xavier McKinney, mas assim,
são bons jogadores, mas não são super estrelas, e uma dupla de cornerbacks que você tem de um lado esqueci o nome. É o cara que veio do Tennessee Titans, o Adoree Jackson, que é um jogador que é bom, mas assim, também tá com lesão e também é um cara que deixa um pouco a desejar em cobertura, e do outro lado é uma porta giratória. Cada semana é um jogador diferente, porque o titular, o Aaron Robinson, tá lesionado e provavelmente não vai jogar. Então você tem vários jogadores que ficam fazendo essa rotatividade, e até agora não comprometeu, mas tem muito disso que o Giants ainda não enfrentou um quarterback como o Lamar Jackson nessa temporada. Então acho que isso vai ser o grande teste da defesa, vai ser como conter o Lamar Jackson, como você, nem tanto em termos de corrida, mas em termos de mobilidade, assim, atrás da linha de scrimmage. Acho que é um negócio que o Giants ainda não enfrentou, e acho que vai ser um desafio, vai ser realmente um desafio para a defesa do Giants. Acho que é aí que o Baltimore Ravens consegue abrir uma vantagem, na minha visão, em cima do Giants, é com o Lamar Jackson e essa habilidade dele de expandir, né, o pocket, expandir a jogada, e uma situação que o Giants ainda não teve que enfrentar durante essa temporada. Cara, você acabou de matar minha segunda pergunta, porque o fato do Baltimore Ravens enfrentar o New York Giants nessa semana, temos aí, assim, duas faces bem distintas desse confronto, né? Porque se por um lado a gente tá vendo um Lamar Jackson que, depois do lombo que levou, né, depois do chicote no lombo que levou naquele jogo contra o Miami Dolphins na temporada passada, onde o Lamar Jackson precisou aprender a lidar com o esquema de blitzes, né? E hoje ele tá sabendo queimar blitzes, está sabendo fazer melhor as leituras, está sabendo identificar, está sabendo como jogar. Tem alvos muito proeficientes, obviamente ele tem a válvula de segurança dele, que é o Mark Andrews, tem o Devin Duvernay, que está se mostrando um wide receiver assim, muito proeficiente, muito seguro, apesar de que ainda não se tem aquela confiança de ser um wide receiver completamente firmado, né? O time ainda sente falta do Rashad Bateman. Em compensação, o técnico que está do outro lado é alguém que já conhece o Lamar Jackson, que é o Don Martindale, que nós conhecemos muito bem, o cara super agressivo, manda muitas blitzes, então fica essa mistura de, beleza, o Lamar Jackson tá sabendo queimar blitzes, tá sabendo lidar com esse tipo de situação, mas o coordenador ofensivo, por outro lado, é alguém que já conhece o Lamar Jackson, é alguém que, quando precisa, consegue adaptar o seu jogo. Vide a última vitória do Baltimore Ravens em cima do Kansas City Chiefs, onde ele precisou ser menos agressivo, cuidar mais da secundária, cuidar mais do fundo do campo, para evitar que o Patrick Mahomes fizesse a festa em cima da secundária do Baltimore Ravens. Você, a torcida do New York Giants, não vê nisso uma certa esperança de, sendo o Martindale alguém que já conhece o outro lado, conseguir montar um plano de jogo capaz de parar o ataque do adversário? Sim, acho que esse é um ponto que... Esse é o grande ponto, eu acho, porque o Giants é um time que está jogando melhor o segundo tempo do que o primeiro tempo, ou seja, é um time que está conseguindo fazer adaptações tanto no ataque, mas principalmente na defesa para o segundo tempo. Então acho que você tem um fator assim, que você tem o Don Martindale, que era o coordenador defensivo aí do Baltimore Ravens, que é o atual coordenador defensivo do Giants, que conhece muito bem o Lamar Jackson. Então acho que isso é um fator que obviamente ajuda, né, mas na preparação do jogo, no que esperar. Então acho que ele tá dando essa orientação pro time do Giants de olha, ter o jogador, o Lamar Jackson faz isso, faz aquilo, tem essas tendências, né? Um jogador que corre para direita, corre para esquerda, esse tipo de coisa, né? Que você consegue prever um pouco, nessa semana de preparação. Mas o que eu acho que vai pegar realmente é que o atleticismo do Lamar Jackson é algo que o Giants ainda não enfrentou. E eu acho que, pelo menos no início do jogo, o Wink ele vai ficar naquele esquema de mandar blitz. Eu acho que é um cara que não vai sair muito da característica dele, pelo menos no início do jogo. Então acho que vai ser interessante. Acho que esse é o ponto mais interessante para mim, porque vai ser realmente uma situação nova para o Giants, uma situação nova para os jogadores, uma defesa que eu não vejo tão atlética assim, apesar de ter... O conjunto tá muito bom, mas assim, você não tem jogadores tão atléticos, você não tem jogadores que eu não vejo conseguindo realmente conter o Lamar Jackson. Acho que vai ser uma situação que talvez no começo do jogo, talvez no primeiro, segundo, quarto, o Baltimore consiga
ter uma vantagem, eu acho, se conseguir aproveitar bem essa questão da defesa do Giants, que começa lenta e vai ganhando corpo. Se conseguir aproveitar isso, acho que é uma boa vantagem do que o Ravens tem para abrir o jogo de forma bem contusiva, assim, de se impor em cima do Giants. Caso R$10 no chão aqui, que o Baltimore Ravens vai conseguir abrir uma vantagem elástica e vai deixar o New York Giants encostar e deixar esse jogo dramático no último quarto do jogo. Manu, vai lá. Eu acho que o que passa muito aqui é justamente isso. O Wink, ele conhece muito o Ravens, o ataque do Ravens e até a defesa do Ravens, né? Porque quem criou o Mike Macdonald foi justamente ele, né? Então, eu acho que, assim, uma das coisas que me surpreendeu bastante do jogo contra o Packers, por exemplo, foi do último lance da quarta descida, que acho que foi até você mesmo que retweetou isso, que alguém viu o sinalzinho do Rodgers, que ele estava apontando assim para quem queria lançar, e isso fez com que travasse a defesa, né? Então, assim, eu acho que isso é importante nesse sentido, sabe? Que se o Wink souber aproveitar, é de mão cheia, assim, tá? De bandeja. Então, eu acho que passa muito por isso. Eu acho que você mesmo disse, o Giants, ele veio muito com um time que não veio muito mudado, né, do ano passado para cá. Então eu acho que o que melhorou de um ano para o outro foi justamente a defesa por conta do Wink, né. Eu percebi que foi muito característico que ele deixou em Baltimore dos últimos anos. Ele tá fazendo a mesma coisa com o Giants, lançando blitz adoidado. Eu acho que o Giants não fez nenhum turnover também esse ano, mas consegue fazer mais sacks com blitz também. Então é tudo bem característico do Wink. Mas, assim, o que me chamou a atenção são os cornerbacks. Eu não conheço muito, assim, de nome os cornerbacks do Giants. Eu acho que você poderia comentar um pouco como que seria esse matchup contra os wide receivers e até o Mark Andrews com a secundária do Giants. Eu acho que o Mark Andrews também é um ponto que é legal destacar, porque o Giants ainda não enfrentou um tight end de ponta nessa temporada, assim como não enfrentou um quarterback com mobilidade, né, um quarterback realmente atlético, ainda não enfrentou um tight end de ponta. Então, assim, os linebackers do Giants, assim, os jogadores os safeties ainda não precisaram se impor tanto no box quanto vai precisar agora com o Mark Andrews. Então acho que vai ser uma coisa interessante, porque os cornerbacks Giants, como eu disse, você tem o Adoree Jackson, que veio de troca, né, do Titans, que foi escolha de primeiro round do Titans há alguns anos, mas não é um jogador, não correspondeu a ser uma escolha de primeiro round. É um jogador decente, sim, mas não é uma super estrela, é um cara que cede espaço em cobertura, é um cara que tem uma certa falha em termos de cobertura. E do outro lado, você realmente não tem um nome fixo, porque o Aaron Robinson, que seria o titular, que está no segundo ano dele na NFL, foi escolha de quarto round do Giants ano passado, ele tá machucado. Então, assim, o Giants tá rodando vários jogadores como cornerback 2 que não consegue, nenhum deles se firmou ainda. Todos estão fazendo trabalho relativamente decente, mas nenhum se firmou a ponto de dar segurança. Então, assim, todo mundo tá tentando jogar bola nesse coitado do cornerback 2 que tá substituindo o Aaron Robinson, seja ele quem for. Todos os times estão nas primeiras jogadas, no primeiro quarto, fica lançando bola nesse lado do campo, que tá nessa marcação, porque é um jogador que não é testado, um jogador que tem de qualidade menor, um jogador que, em tese, é reserva, né? Então, assim, não é um cara que dá para esperar muito essa posição. Os safeties, acho que o Julian Love, que é o strong safety, ele é um jogador decente, acho que ele vai trabalhar muito em cima do Mark Andrews, principalmente nessa contenção de antes, né, logo atrás da linha de scrimmage. Acho que é um cara que vai ficar muito em cima do Mark Andrews. O Xavier McKinney é um cara que fica mais afastado, e eles trouxeram o Landon Collins também, que foi escolha de primeiro round do Giants há muitos anos atrás, teve uma passagem pelo Washington Commanders há alguns anos e estava sem time desde então. Ele trouxeram ele de volta agora com um jogador que é aquele híbrido de safety linebacker. Então, assim, ele é muito, acho que ele vai ser bastante utilizado agora, principalmente nessa contenção de meio de campo, assim, não de passe curto, mas de passe médio, assim, de 5 a 10 jardas. Acho que é um cara que vai ser bastante ativado
pelo que eu vi dele jogando contra o Packers no último domingo. E acho que agora vão botar mais para ele jogar, né? Porque ele jogou de forma limitada, porque tinha sido acabado de ser contratado, mas é um cara que meio que se encaixa nessa contenção do Mark Andrews. Então acho que esse é o panorama da secundária do Giants. É uma secundária que não tem grandes nomes, mas até agora está conseguindo segurar as pontas muito por conta desse esquema defensivo do Wink Martindale, que preza muito blitz, né? Então acho que eles ainda não precisaram ser tão testados assim. É isso. Bom, a gente vai se caminhando agora para os finalmente. Antes da gente ir para os nossos palpites, lembrando, a gente vai destacar aqui alguns matchups. Eu normalmente não tenho colocado nenhum matchup nessa temporada, porém eu estou curioso para ver como que a DL do Baltimore Ravens vai conseguir fechar contra as corridas do Saquon Barkley e, obviamente, por tabela, o Daniel Jones, que de vez em quando arranca um coelho da cartola, sai correndo e ganha algumas jardas com as pernas. Se eu tivesse a certeza de que teríamos David Ojabo e Tyus Bowser de volta já nesse jogo, eu queria ver o confronto de trincheira, ver como é que o front do Baltimore Ravens encara a OL do New York Giants. Como não tem, primeiro eu quero ver como é que eles vão reagir contra a corrida, porque eu já não tenho muita esperança com o pass rush do Baltimore Ravens há muito tempo. Felipe, seu matchup pra gente ficar de olho nesse jogo. Então, o meu matchup nesse jogo, acho que muito nisso que você falou, eu quero ver muito como vai ser essa disputa do Saquon Barkley, principalmente contra o Odafe Oweh, que os dois são de Penn State, os dois se conhecem, jogaram juntos no universitário, e acho que é um jogador que vai ficar... Acho que ele vai ter um pouco dessa função de tentar ser esse linebacker de velocidade para tentar conter o Saquon Barkley quando ele sair da linha. Então acho que esse é um confronto que eu ficaria de olho em termos de como a defesa do Ravens vai conseguir se impor contra o Saquon Barkley para tentar anular o Saquon Barkley, que é o principal... Que é o ataque do Giants, né? Vamos ser bem sinceros, ele é o ataque do Giants hoje. Então acho que esse é um matchup que eu acho que pode ser bem interessante pro torcedor do Ravens ficar de olho. Pode ir, Manu? Olha, pra mim eu acho que passa muito pelo como que vai ser esse ataque do Ravens contra o sistema do Martindale, sabe? Agora o jogo virou, vai usar o feitiço contra o feiticeiro, o que vai ser, porque o jogo mesmo, assim, eu acho que o resultado vai depender muito de como vai funcionar esse duelo. Muito mais o ataque do Ravens contra a defesa do Giants, muito mais do que o inverso, sabe? Então, eu tô muito curiosa pra ver como é uma ansiedade que tá desde que lançou o calendário, desde que o Wink foi pro Giants, tem sido uma ansiedade minha, assim, até porque o Giants tem alguns jogadores que foram do Ravens, o G. Howard, o Tony Jefferson, então vai ser muito legal de ver nesse sentido, de ver como que o Wink vai jogar contra o Lamar Jackson, contra as armas que ele mesmo já treinou junto e tal, então acho que vai muito nisso mesmo. E só para completar o Wink, né, não sei quem tá ouvindo aqui, não sei se acompanhou, mas ele foi muito respeitoso sobre o período dele no Ravens, né, é aquela situação, né, tipo, todo mundo tá se perguntando, mas como que o Ravens demitiu o Wink Martindale, como deixou ele embora? Acabou o ciclo, né, não é uma situação que ele foi demitido por mau desempenho, uma situação que acabou o ciclo e eles acharam bom recomeçar. Então, assim, o Wink nessa semana ele deu várias declarações falando, gosto muito de todo mundo lá do Ravens, é um time que eu adoro e, tipo, acabou o ciclo, foi simplesmente isso, não teve drama, não teve intriga, nada, acabou o ciclo e eles deixaram eu explorar as opções e eu acabei vindo por Giants, mas assim, não é uma... E passou a semana falando muito bem do Ravens, então assim, tem um respeito mútuo aí, não é uma situação de inimizade, né, então acho que é um negócio que vai ser bem recebido tanto pelos jogadores quanto pelos técnicos do Ravens no domingo. Uma coisa que eu gosto do Baltimore Ravens é isso, porque assim, com exceção do Vic Fangio, que deu pra ver que ficou uma mágoa, né, quem lembra do último Ravens e Broncos sabe o que eu tô falando, mas quem sai do Baltimore Ravens tem um respeito muito grande pela organização. Eu gosto disso, de como as pessoas valorizam a organização Baltimore Ravens, de como eles são respeitosos, de como eles tratam bem o time mesmo após a saída. Eu acho isso bacana, ver o respeito que a pessoa tem com a franquia e vice-versa também, né? A franquia respeita muito todos aqueles que passaram pelo time.
Agora, pra gente fechar, Felipe, nós fomos aqui analistas, nós fomos aqui sérios, competentes. Agora nós vamos pedir que você de clubista, cara, pode clubistar à vontade, pode vestir sua camisa do Saquon Barkley, pode... Faça o AUE que você quiser. A gente quer ouvir de você, nesse momento, placar para esse jogo e uma bold prediction. E, de novo, pode ser clubista à vontade, cara. Não faça cerimônia. Não, assim, eu sou um torcedor muito realista, até às vezes pessimista do Giants. Então, assim, eu acho que vai chegar como eu falei no começo aqui do podcast, eu acho que vai chegar um momento em que as limitações do elenco do Giants vão ficar evidentes. Eu acho que esse jogo contra o Ravens, pra mim, é o jogo mais difícil da tabela inteira do Giants nessa temporada. É uma tabela muito fácil. Acho que o Giants tem chances reais de chegar nos playoffs, mas esse jogo contra o Baltimore Ravens, pra mim, desde quando saiu a tabela, pra mim era o jogo mais difícil do ano. Então eu acho que vai ser uma vitória do Ravens. Talvez não seja placar de elástico, até porque não é muita característica do Ravens, né, de abrir placar elástico, assim. Eu imagino que vai ser algo como 24-17, 24-21. A minha bold prediction vai ser que o Daniel Jones vai lançar pelo menos 2 touchdowns de passe. Acho que vai ser um jogador, ele vai precisar partir um pouco mais pro que não é a característica dele, principalmente em red zone, principalmente naquela situação de poucas jardas perto da end zone. Acho que ele vai precisar ser mais ativado do que ele foi nos últimos jogos. É isso aí. Manu, e eu quero pedir um favor para os torcedores, não usem a jersey preta do Lamar Jackson, tá bom? Vamos tentar, dessa vez, evitar problemas nesse jogo. Vai lá, Manu. Usar a jersey preta vai ser em outro jogo que a gente vai combinar. Mas exato. Eu tô achando que também não vai ser um placar muito enorme, nem nada, assim. Eu acho que vai ser uma coisa bem tranquilinha. Tranquilinha, assim, modo de dizer, mas vai ser um terror pra todo mundo, um jogo muito próximo. Acredito que vai ser, assim, uns 21-14 pro Ravens, uma coisa bem basiquinha, assim, não um monte de pontos, até porque o Giants mesmo, ele não tem cedido mais do que 20 pontos, então acho que não vai ter um estrelismo do ataque do Ravens também. E só para esclarecer sobre a jersey preta, rolou uma coisa entre o grupo de apoiadores da Casa do Corvo na temporada passada, é que sem combinar, todo mundo comprou o mesmo modelo de jersey, a jersey preta do Lamar Jackson, e aí desde que a galera começou a usar foi quando veio aquela sucessão de lesões. Então a gente falou que essa jersey específica tem alguma coisa dela que não dá certo. E como torcedor eu sou supersticioso por natureza, né? Como o Baltimore Ravens costuma estar nessa dinâmica de deixar os times chegarem muito perto, dar aquela abertura de placar bem elástica e depois aquela espalhada na farofa, eu acho que aqui não vai ser diferente, vai ser a mesma coisa. Se eu não me engano, esse jogo vai ser no MetLife Stadium, então assim, o gramado de Nova York ainda vai ser um complicador para esse jogo, né? E eu coloco aí 24-23, vai ser por um ponto de virada. E é isso aí, gente. Desse Tucker eu vou comprar mais um chute pra ganhar jogos, tá? E vamos lá, gente. Tá, Saquon limitado a média de 2,5 jardas por carregada, é isso. Vou chutar no absurdo mesmo. Bom, encerramos por aqui, fechamos o nosso preview. Acho que conseguimos passar a régua geral nesse duelo. E, Felipe, como eu falei aqui no começo, cara, é uma honra ter você aqui no nosso podcast, desde que a Casa do Corvo existe, mesmo antes de começarmos o podcast, quando ainda era só um projeto lá no cantinho jogado no blog, eu já te seguia, já te acompanhava para poder entender mais do jogo, para poder entender mais do esporte. Então, assim, é uma satisfação, é uma honra ter você aqui para participar do nosso programa. E é isso, cara. Muito obrigado. Espero receber você mais vezes aqui, em outras oportunidades. E o microfone é seu, meu querido. Pode fazer o seu jabá. Que isso, gente. Prazer meu estar aqui participando com vocês. Eu gosto bastante de falar sobre o futebol americano, de participar de podcasts, um negócio que eu gosto bastante. Eu gosto mais de falar do que de escrever no Twitter atualmente. Então é interessante até. Mas obrigado pelo convite. Quem quiser me seguir lá no Twitter é @quarterback. Eu fico falando sobre besteiras, basicamente. Eu não faço mais um cumprimento sério. Eu fico falando besteiras. Então não... Porque isso eu faço desde 2008. Mas eu tô meio cansado de ficar fazendo negócio sério. Então agora eu tô só
só fazendo zoeira, mas quem quiser me seguir lá no Twitter, @quarterback, vamos conversar sobre o futebol americano, vamos ver o que vai acontecer nesse domingo. Acho que, no fundo, acho que vai ser um bom jogo, cara, porque acho que são dois times que, o Giants de um lado que tá surpreendendo, o Ravens que pra mim é um dos favoritos dessa temporada, o Lamar Jackson foi minha aposta de MVP antes da temporada, então acho que vai ser um jogo interessante, acho que vai ser um jogo mais interessante do que muita gente pensaria antes do início da temporada, né? Que você olhava pela tabela e achava que ia ser um atropelo do Baltimore Ravens. Acho que agora não muito mais. Acho que agora vai ser um jogo mais parelho, como a gente falou aqui. É isso aí. E você que quiser escutar a perspectiva do adversário, aqui mesmo na rede, na FN Network, nós temos o Big Blue Podcast para falar do New York Football Giants. Vai lá, dá uma moral pros caras também. E óbvio, já que você tá aqui na rede escutando a Casa do Corvo, vai escutar o Big Blue Podcast. Se quiser descobrir um novo esporte e ainda assim continuar na nossa roda, do outro lado do estacionamento tem também o O's News para falar do Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore, apresentado pelo Vitor Silva e com a participação da Manu. Manu, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco, muito obrigado aí também pelos comentários, pela participação. E é isso. Tem novidade nos news para essa semana também? Ainda não. Tá um pouquinho parado por conta da pós-temporada, né? Que agora tá acontecendo a pós-temporada e o Orioles não entrou, mas assim, logo vai ter podcast. Inclusive, é muito legal ver o Giants jogando bem, assim, no começo, até outros times, eu vi o Jets jogando, mesmo ele com um recorde não muito agradável, ele tá jogando de certo modo bem, assim, o Jaguars tá jogando super bem, é muito legal ver times que estavam sofrendo bastante no ano passado, nos outros anos, e estão conseguindo jogar bem. A mesma coisa aconteceu com o Orioles esse ano, né, então acho muito bacana nesse sentido. Mas, assim, muito obrigada, Felipe, por você ter participado. Obrigada, Cleverton, por me chamar mais uma vez. E é isso, ouçam os news. Mesmo não tendo nada, ainda tem os outros episódios. Se quiser dar uma relembrada do que aconteceu, da sequência de 11 vitórias do Orioles, da vinda do Adley Rutschman, tudo isso tá lá. É só dar o play e esperar pelos próximos capítulos. É isso aí. E você, querido ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. E nos vemos semana que vem para comentar Baltimore Ravens e New York Giants, se tudo der certo, com vitória do lado roxo do confronto. É isso, meus queridos, um abraço e até mais.